Meus queridos e minhas queridas, futuros delegados, delegadas de polícia do Rio Grande do Norte, vamos juntos aí no estudo do nosso direito tributário. Já vimos então na aula, bloco passado, a parte introdutória que envolve aquele conceito de tributo com todas as suas características. Só que o que eu preciso que vocês compreendam é que aquele conceito de tributo, estampado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, em verdade é uma grande mãe. Tributo é um gênero que se divide nas espécies tributárias. Hoje, com o advento da Constituição Federal de 1988, nós temos 5 espécies tributárias. Ou seja, tributo é a mãe e 5 são os filhos. 5 espécies diferentes: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Rafael, eu estava até entendendo. Agora é aquela parte que complica, né? Como é que eu vou lembrar de todas essas espécies tributárias? Você vai utilizar um bizu que está nos meus livros de direito tributário que eu vou colocar agora na tela. Olha aí, entenda de uma vez por todas que tributo com todas aquelas características, todos aqueles elementos que nós estudamos no artigo 3º do CTN, tributo é uma grande mãe que se divide nas espécies tributárias. Para isso você vai lembrar do time que faz o seu coração bater mais forte. É o Flamengo, é o Corinthians, é o Bahia, é o Vasco, é o São Paulo, o Palmeiras, é o Náutico, clube campeão, clube de várias conquistas. É o Santa Cruz, é o Sport, é o Gama lá em Brasília, enfim. É o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, tá bom, já deu, né? O Ceará, o Fortaleza, enfim. É o time que vai fazer o seu coração bater mais forte. Você vai lembrar assim, ó. Tributo é um time especial. Se você lembrar disso, nunca mais você vai esquecer. Tributo é um time especial, porque nele você vai encontrar o T das taxas. Você vai encontrar o I dos impostos. Você vai encontrar o M de melhoria, ou seja, contribuições de melhoria. Você vai encontrar o E dos chamados empréstimos compulsórios e vai ainda encontrar o especial das chamadas contribuições especiais. Depois disso, eu duvido que você vai esquecer, porque você vai lembrar que tributo é um grande gênero, tributo é uma mãe que se divide nas espécies tributárias no time especial. T de taxas, I de impostos, M de melhoria, contribuições de melhoria, E de empréstimos compulsórios e o especial das contribuições especiais. Tributo é um time especial. Para que você possa compreender plenamente e localizar no seu vadimeco, olha aí a divisão dos dispositivos, artigos, tanto no CTN como também na Constituição Federal. É a chamada teoria da pentapartição, 5 espécies tributárias. Os impostos você encontra nos artigos 16 do Código Tributário Nacional e o artigo 145, inciso 1 da Constituição. Taxas, no artigo 77 do CTN e o 145, inciso 2 da Constituição. Contribuições de melhoria, nos artigos 81 do CTN e o 145, inciso 3 da Constituição. Empréstimo compulsório, artigo 15 do CTN e o 148 da Constituição. Já as contribuições especiais nos artigos 149 e o artigo 149-A, ambos da Constituição Federal. O que é que nós vamos aqui comentar, ainda que brevemente, com vocês? Eu preciso comentar com vocês, ainda que brevemente, a noção que envolve a diferença dessas espécies tributárias, porque a FGV gosta muito disso. E eu começo então pelos impostos. Tome cuidado. Quando nós falamos em impostos, com essa previsão do artigo 16 do CTN, você deve entender que os impostos cobrados por União, Estados, Distrito Federal e municípios correspondem a um tributo meramente contributivo. Como assim contributivo? Você vai contribuir para ajudar na manutenção da máquina pública, União, Estado, DF ou municípios. Você não pode exigir nada individualmente. O fato de você pagar, por exemplo, o IPVA do seu veículo não lhe dá direito a exigir que a rua na frente da sua casa venha estar asfaltada. Talvez o governo do estado entenda que é melhor investir em saneamento básico. O fato de você pagar IPTU do seu imóvel não lhe dá direito a exigir uma academia das cidades, uma praça perto do teu bem, do teu imóvel.
talvez o município entenda que é melhor investir em escola pública. O que eu quero que você compreenda é que os impostos não se caracterizam como tributo contraprestacional, não. É meramente contributivo, você vai contribuir para que a máquina pública utilize naquilo que ele entender ser de maior relevância. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? É um tributo meramente contributivo. Eu sempre faço um paralelo idiota. Aliás, vocês devem estar percebendo que eu sou o rei dos exemplos idiotas, né? Um idiota completo, eu admito. Mas é para você acertar. Veja, um exemplo bem bobinho para que tu compreenda é fazer o paralelo com Criança Esperança, né? 0500, 2000, para doar, Você foi lá e realizou a ligação, fez aquela doação. Você pode, assim que a campanha acaba, ligar de novo e pedir que aquele dinheiro vá para aquela criancinha daquela instituição que você conhece? Não. Ali o poder público vai utilizar com que ele bem entender. Agora, é importante perceber que a FGV gosta de trabalhar alguns aspectos dentro das competências. Por quê? Em que pese os impostos detenham competência comum, União, Estado, DF e municípios possam instituir e cobrar, a Constituição aponta quais impostos seriam de competência da União, quais seriam de competência dos estados e, consequentemente, quais seriam de competência dos municípios. Então é bom que você fique bem esperto, tá bom? A União você vai encontrar um primeiro momento lá no artigo 153 da Constituição. Estados você vai encontrar lá no artigo 155 e municípios lá no artigo 156. A União vai instituir o chamado imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o imposto de renda, o imposto territorial rural e também o imposto sobre grandes fortunas, lembrando que esse, eu já falei no bloco, momento anterior, que precisa de lei complementar. Não foi criado ainda, tá? O imposto sobre grandes fortunas. E os estados vão cobrar quais impostos, Rafael? Estados cobram o bom e velho ICMS, o ITCMD e o IPVA. Municípios cobram quais, Rafael? Municípios cobram o IPTU, o ITBI e também o chamado ISS, por alguns entendido como ISS-QN. Aqui é um primeiro momento essa competência dos impostos, União, Estados, municípios. Rafael, e o Distrito Federal? Boa pergunta, né? E o Distrito Federal? Bom, lá nas aulas de Direito Constitucional, você aprende no artigo 32 da Constituição que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Não existem municípios lá? Não. Temos cidades administrativas, mas municípios não. Então quer dizer que quem mora no Distrito Federal não paga IPTU, não paga municipal? Paga. Para quem? Para o próprio Distrito Federal. É o que a doutrina determina como competência cumulativa. O Distrito Federal cobra tanto os estaduais, como cobra também os municipais. Tome cuidado com essa regrinha, tá? Então, União, Estados, municípios e o Distrito Federal cobrando não apenas 3, mas sim 6 impostos. Quando você olha aqui para a União, o imposto de importação e exportação são utilizados para dar equilíbrio à balança comercial internacional do nosso país. Imagina que todo mundo só trouxesse produtos de fora. Quem produz no Brasil ia tomar onde? No paperoquide, né? Ia se lascar. Então, quer dizer que você quer trazer de fora? Vamos cobrar imposto para deixar mais caro esse produto. E aí, poder concorrer com o nosso produto interno. E exportação, do mesmo modo, imagina que quem produz quer mandar para fora. Para receber em dólar, receber em euro, deixa de abastecer o mercado interno. Ah, quer mandar para fora? Ok. Mais imposto de exportação para tentar desestimular essa atividade. De igual modo, o IPI ele é regido por um princípio chamado de seletividade. Produtos que não são considerados essenciais ao ser humano, bebidas alcoólicas, cigarros, enfim, vai ter a alíquota mais elevada. E produtos considerados de primeira necessidade, como produtos da cesta básica, vai ter seu impacto reduzido. Então ele também tem essa característica de política fiscal. De igual modo, o imposto sobre operações financeiras, que aqui envolve, meus queridos, operação de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores imobiliários. Seguro, apólice de carro, de casa, o seu veículo, fazer câmbio, trocar real por euro, por dólar, pegar empréstimo, né, ou cédulas de crédito, enfim, tudo isso também são operações financeiras que incidem então o IOF. Imposto de renda. Renda aqui entendido como produto do capital, do trabalho ou mesmo qualquer outra forma de acréscimo patrimonial.
Cuidado com a súmula 498 do STJ, porque ela é enfática ao determinar que não deve incidir imposto de renda sobre indenizações por danos morais. Rafael, mas peraí, se eu tenho patrimônio, imaginemos então que você tem, sei lá, você tem um carro, um acidente aconteceu, perda total no seu veículo. Quem ocasionou o acidente lhe paga o valor, a indenização. Você teve acréscimo patrimonial? Não. Voltou ao status quo ante. Você tinha o bem, perdeu o bem. O dinheiro não foi acréscimo, o dinheiro foi apenas para voltar ao que tinha antes. Não vai incidir imposto de renda. Agora, no dano moral, imagina que alguém mandou você tomar caju. Vai tomar caju, né? E aí você não gostou, entrou com a ação, ganhou a ação. Aquela pessoa lhe indenizou. Você tinha aquele patrimônio antes, aquele dinheiro? Tinha. Você tinha um patrimônio imaterial, sua imagem. A partir do momento que mandaram você tomar caju, você então perdeu aquele patrimônio. O dinheiro serve para tentar recompor. Por isso que o STJ entendeu que não há acréscimo patrimonial, portanto não deve incidir imposto de renda. Só um detalhe interessante que eu não acredito que a FGV vai chegar a esse nível na prova de vocês. Mas é bom dar essa orientação. Imposto de renda é de competência de quem? Ora, de competência da União. Isso me parece fato, Rafael. Isso me parece fácil. É verdade. Mas tome cuidado com a previsão do artigo 157, inciso 1 da Constituição, e o 158, inciso 1 também. Por quê? Em que pese esse imposto de competência da União, quando aquela receita é paga pelo Estado, pelo município ou Distrito Federal, o produto desse imposto de renda fica com o respectivo Estado, Distrito Federal ou município. Imaginemos então que caiu a questão falando exatamente sobre isso, que o Estado do Rio Grande do Norte vai pagar o salário do delegado de polícia e sobre ele incide imposto de renda. Aí vai perguntar de quem é a competência e quem vai ficar com a receita. Aí você tem que tomar muito cuidado, que a questão pode apresentar como resposta a União que ficará com a respectiva receita. Falso. A competência para instituir imposto de renda é da União. Quem vai legislar é a União. Mas quem fica com o produto do imposto de renda, neste caso específico, é o Estado do Rio Grande do Norte. Do mesmo modo, se fosse servidor do município de Natal, por exemplo, aí seria o município de Natal, lá no artigo 158, inciso 1. Então, cuidado, tá? Bom, ITR é o Imposto Territorial Rural. Se o imóvel está em área rural, incide o ITR. E se o imóvel está em área urbana? Ah, meu amigo, se está em área urbana, incide o IPTU de competência municipal. E como é que eu vou saber se uma área é urbana, se uma área é rural? Bom, o que você deve levar em consideração é a previsão do artigo 32, parágrafos 1º e 2º do Código Tributário Nacional. Porque lá nesse artigo 32, parágrafos 1º e 2º, ele diz o que seria uma área urbana. Ou seja, aquela definida em lei do município quando tiver melhoramentos criados ou mantidos pelo poder público, pelo menos 2 daqueles melhoramentos. Canalização de águas pluviais, abastecimento de energia elétrica, com sem posteamento, escola pública, posto de saúde próximo do imóvel. Qual é a grande sacada aqui? É que recentemente, acho que por meio da súmula 622, agora me falha se foi essa súmula, depois confiram, o STJ entendeu que também já deve incidir o IPTU sobre a área considerada urbanizável ou de expansão urbana. O que é isso? Aquele loteamento que você compra para construir sua casa de veraneio, sua casa de campo, ou aqueles loteamentos destinados à indústria, comércio. Veja, aquilo ali ainda é um loteamento. Ainda estão preparando aquele terreno. Ele ainda talvez não tenha os melhoramentos de uma área urbana. Mas para o STJ já pode decidir o IPTU sim. Então cuidado, entendimento recente, se eles quiserem pegar, jogar duro, como diz o nosso querido Zucchi, né? Se eles quiserem pegar pesado, tá? Então cuidado, tá certo? Rafael, se não tá nessa área, é considerado o quê? Aí sim é considerado área rural e aí, consequentemente, vai incidir o ITR. Bom, já falei que o imposto sobre grandes fortunas ainda não foi criado, caso venha a ser criado, lei complementar. Quando a gente olha para os estados, eu vou começar de baixo para cima, o IPVA. O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Qual é o entendimento? Uma moto é veículo automotor, um carro é veículo automotor, um caminhão, um ônibus, um trator, uma carreta é. E um helicóptero é veículo automotor? Um Boeing é veículo automotor? Uma aeronave é veículo automotor? Uma lancha é veículo automotor? Um iate, um jet ski? Gente, observe que todos esses que eu falei, todos, sem exceção, são veículos automotores sim. A diferença é que o Supremo Tribunal Federal não tem súmula, só entendimento. O Supremo Tribunal Federal entende que o IPVA só deve incidir sobre os veículos automotores terrestres, afastando a sua incidência sobre embarcações
ou aeronaves. Tendo em vista que o IPVA originou-se da extinta TRU, Taxa Rodoviária Única, que só incidia sobre veículos terrestres. Então o Supremo é que limitou, porque a Constituição diz apenas veículos automotores, mas o Supremo limitou, interpretou de que só deve incidir sobre veículos automotores terrestres, tá? Então cuidado com isso. Bom, ITCMD, também de competência dos estados. É importante perceber que o ITCMD ele tem dois fatos geradores. Quais seriam eles? Primeiro, transmissão causa mortes e segundo, doação. Como assim? Morreu. Deixou patrimônio? Deixou não. Deixou não? Não. Então não tem o que falar em TCMD. Deixou patrimônio, ó, deixou carro, deixou casa, então vai ter que identificar quem seriam os herdeiros. Os herdeiros vão ter que pagar o ITCMD para colocar a mão nesse patrimônio. E vai pagar para quem, Rafael? Eu peço que você olhe as regras do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, tá bom? É importante que você olhe. E o que seria o D? O D de doação, ato livre, gratuito, não oneroso. No duro, gente, de verdade, nós sabemos que muitas vezes acontece esse TCMD pela doação, mas ele não é declarado e nem pago. Imagina então que um amigo seu, ou você mesmo, está precisando de uma grana e pede para um pai, para uma mãe, para uma tia, diz, olha, me dá aí 10 mil reais aí. Dá, não é empréstimo para devolver depois, não é dado. E a pessoa diz, tá, eu lhe dou, tome, gosto muito de você, tome aí. Tu acha que vão declarar? Que vão lá no estado declarar? Não vai, né? Mas acaba acontecendo. Então, cuidado, tá? É um fato gerador, é um imposto, perdão, para dois fatos geradores. Transmissão causa mortes ou doação, que é ato entre pessoas vivas. E aqui nós temos também o ICMS. Esse daqui requer uma atençãozinha especial. Por quê? Além de ser o de maior arrecadação no âmbito estadual, nós novamente vamos encontrar dois fatos geradores. Qual seria ele? Primeiro, circulação de mercadorias. Segundo, prestação de serviços. Como assim, Rafael? Circulação de mercadoria. Imagina que a mercadoria está no estabelecimento A, circulou para o estabelecimento B, chegou até o estabelecimento C, até que o consumidor final foi lá e adquiriu aquele bem. Imagina um relógio. Saiu da indústria para o distribuidor, para o lojista, você foi lá e comprou. Veja, a mesma mercadoria, sim, ela vai incidir o ICMS em todas as suas etapas. ICMS 1, ICMS 2, ICMS 3. Por isso que nós entendemos como sendo o ICMS um imposto plurifásico. Incide várias etapas, várias fases, todas as vezes que existir circulação econômica e com habitualidade, como diz lá o artigo 4º da Lei Complementar 87, Lei Complementar Federal, que é que vai reger aí as normas gerais do ICMS. Digo isso porque imagine que você tem um carro ou um relógio e você vai vender para um amigo. Veja, você não faz isso a sua fonte de vida, você não faz isso com a habitualidade, você vai ser considerado contribuinte do ICMS? Não. Agora, se você pega seu carro e leva até uma concessionária para que lá eles revendam, opa, a concessionária vai ter que pagar ICMS. Se você pega seu relógio e vende uma loja de relógios e eles vão revender, aí sim haverá ICMS. Então só tome cuidado, que eu falo que ele incide várias vezes, desde que exista circulação com habitualidade, circulação econômica ou em volume que justifique isso. Mas o meu foco maior nesse momento não está nem aqui, não está nem nessa ideia. Está, na verdade, nessa outra ideia aqui, ó, os serviços. Rafael, por quê? Porque, via de regra, gente, serviços são tributados pelos municípios com esse imposto aqui, ó, o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. É verdade, Rafael. Eu já ouvi falar muito nisso. ISS é que é municipal. Isso. Porém, para evitar guerra fiscal, foram retirados alguns serviços dos municípios e foram dados para os estados. Muito cuidado com isso, tá bom? Rafael, como assim? Ora, vamos lá para que você possa entender o que eu estou aqui falando. Bom, coloca aqui embaixo na cor preta, ICMS, né, a ideia dos serviços. Que serviços seriam esses? Primeiro, os serviços de comunicação. Comunicação, sim. Telefonia móvel, telefonia fixa, internet de banda larga, TV a cabo. Pode pegar a sua fatura da TIM, da Oi, da Vivo, que você vai encontrar ICMS. A comunicação não tem fronteiras. Então a Constituição tratou por bem concedê-las para estados. Então, incide sobre o serviço de comunicação esse ICMS, tá bom? Cuidado. O que mais? Serviços de transporte. Serviços de transporte. Agora não é qualquer serviço de transporte não, viu? Não. É o serviço de transporte
Como assim interestadual e o intermunicipal? Interestadual e intermunicipal. Rafael, não entendi. Imagina que um veículo, um transporte desse, sai do estado de São Paulo para Pernambuco. E aí? Imagina então se os municípios fossem cobrar durante todo esse trajeto. Todo município ia querer cobrar, concorda comigo? Ou mesmo imagine dentro de uma única região metropolitana. Vamos lá, vamos imaginar a Bahia. Pronto, lá na Bahia. Imagina que o veículo sai de Lauro de Freitas para Salvador. Meu amigo, quem é que vai cobrar entre municípios? Ora, Lauro de Freitas vai querer cobrar, Bahia também vai querer cobrar. Imagina o caos que Salvador ia querer cobrar, perdão. Lauro de Freitas, Salvador ia querer cobrar. Imagina o caos. Aqui em Pernambuco, imagina Jaboatão, Recife e Olinda, 3 municípios bem conhecidos. O veículo sai de Jaboatão para Olinda. Quem vai querer cobrar? Jaboatão, Recife e Olinda. Para evitar a guerra fiscal, nenhum deles cobram. Quem vai cobrar? O estado de Pernambuco. Quem vai cobrar? O estado da Bahia. Então, cuidado com isso, tá, gente? Se é um transporte entre estados ou entre municípios, quem cobra são os estados. Rafael, certo. Nesse caso entre estados que você deu como exemplo, São Paulo para Pernambuco, quem fica? O estado de origem, São Paulo. Também se for o inverso, Pernambuco para São Paulo, Pernambuco. E se for Pernambuco para São Paulo, Pernambuco. De São Paulo para Bahia, São Paulo. Da Bahia para o Rio Grande do Norte, Bahia. Rio Grande do Norte para Alagoas, Rio Grande do Norte. É mais fácil conter a guerra fiscal. Meu grande problema aqui com vocês é o seguinte, ó. Entre municípios, tá no mesmo estado, mas tá ali. Eu vou mostrar de novo o exemplo. Jaboatão, Recife e Olinda. Se fosse cobrar, o município fosse cobrar, os 3 iam querer cobrar. Qual foi a solução que a Constituição deu? Nenhum dos 3 cobram. Quem vai cobrar é o estado em que eles estão inseridos. No exemplo aqui, o estado de Pernambuco. Então, cuidado com isso. Cuidado porque eu já vi prova, não me recordo nessa caminhada inteira aí, de quase 10 anos ministrando aula, não me recordo qual foi a banca. Mas certa vez caiu em uma prova uma assertiva que dizia: nos termos da Constituição Federal, incidirá ICMS de competência estadual e não ISS de competência municipal sobre específicos serviços de comunicação e de transporte interestadual e intramunicipal. Que foi isso, Rafael? Um pombo acabou de cagar na sua cabeça. Porque observem, gente, intramunicipal é o serviço de transporte que só fica dentro de um único município. Só fica dentro de Olinda, não tem guerra fiscal com mais ninguém. Só fica dentro de Salvador, não tem guerra fiscal com mais ninguém. Só fica dentro de Natal. Não tem guerra fiscal com mais ninguém. Aliás, tem um município vizinho a Natal, rapaz, que é muito boas praias. Não vou conseguir me lembrar agora não, mas muito boa mesmo. Certa vez em Natal, se você é da região, né, e vocês serão delegados e vão pra lá, eu fiz um passeio e comi lagosta dentro de uma cachoeira lá, eu e minha digníssima esposa. Muito bom, eu tô tentando lembrar a região. De repente na próxima aula eu me lembro e dou a dica pra você também. E lá, né? Sensacional, e não foi caro, viu? Foi um negócio muito bom, passeio muito bonito lá nas dunas, né? Natal é um lugar ali assim, Genipabu, né? Praia. Como é, rapaz, ali? Enfim, daqui a pouco eu me lembro. Bom, o que eu quero de vocês nesse momento, gente, é que vocês compreendam, né? O Morro do Careca também tem ali. Não pode mais descer de esquibunda, né? No Morro do Careca. Pode mais não. Preservação cultural. Mas é certo mesmo. Mas ali tem um lugar. Tem um Camarões, né? Eita, restaurante bom. O tal do Camarões. Cada lapa de camarão desse tamanho aqui. É bom demais. Bom, estuda caramba para que você possa morar nesse paraíso tropical. Cuidado, tá certo? Com esses serviços aí. Bom, voltando para a ideia da competência, mas fala besteira. Desculpa, gente. Ó, IPTU, como eu já falei, né, agora no âmbito municipal, IPTU, se não tiver nessa área considerada rural. ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso. Cuidado, tá, gente? Se você resolve me doar um imóvel, isso não é ato oneroso, tá? Doação não é um ato oneroso. Doação não vai incidir, vai doar o imóvel, não vai incidir o ITBI, mas sim incidiria o ITCMD de competência dos estados, tá? Então estou falando aqui de ITBI, compra e venda de um imóvel, ou então utilizar um imóvel para pagar uma dívida, aí sim. E o ISS, como eu já mencionei, se não tiver no campo dos serviços do ICMS, incide o ISS. Rafael, tu acabou impostos? Não, não acabei não. Por que não? Porque aqui você viu comigo, olha, os impostos de competência da União, né? Estados e municípios. E até mencionei aqui também o Distrito
federal. O problema é que existe ainda a figura do território federal. Território federal, sim. Rafael, mas nós não temos exemplos práticos de territórios federais. É verdade. A ilha de Fernando de Noronha já foi um território federal, mas hoje está anexada ao estado de Pernambuco, ao meu estado, o estado de Pernambuco. Porém, gente, nada impede, nos termos da Constituição, que possam ser criados territórios federais. Inclusive, quem vai administrar? Quem administraria um território federal? Evidentemente que quem vai administrar um território federal vai ser a União Federal. Essa previsão você encontra de maneira muito direta lá no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. A questão é, o artigo 33, parágrafo 1º da Constituição, ele traz um dado interessante. Ele diz que o território federal pode ser dividido em municípios. Cuidado. Gugu. Doido, Rafael, doidei. Você acabou de falar que não podia. Eu disse que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Mas território federal pode, gente. Pode sim ser dividido em municípios. E aí é que você tem que tomar um cuidado gigantesco. Por quê? Porque imaginemos um território federal com municípios e um território federal sem municípios. Como é que vai funcionar essa cobrança aqui dentro? Vamos tentar desenhar primeiro aqui, ó. Desenhando primeiro o primeiro território federal todo dividido em municípios. O segundo não é dividido em municípios. Quem é que administra o território federal? Ora, a União administra. Então significa que ao longo de todo esse território federal, a União vai cobrar os seus tributos federais. Vai. Mas também ao longo de todo esse território, a União vai cobrar também os estaduais. Afinal de contas, não existem estados, gente. Então a União, que administra, ela vai cobrar os federais e vai cobrar também os estaduais. Simples assim. Agora, vê que coisa interessante. No primeiro território tem município? Tem. Quem é que vai poder cobrar os tributos municipais aqui dentro? Ora, esse município. E aqui? Esse município, aqui esse. A União não vai poder cobrar? Não! Porque observe que nesse primeiro exemplo existe pessoa jurídica de direito público interno denominado município. E você aprendeu no próprio artigo 18, caput da Constituição Federal, que a República Federativa do Brasil é formada por União, Estados, Distrito Federal e municípios todos autônomos. A União não manda estados, não manda municípios, nem vice-versa. Pacto Federativo, cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, deve se tolerar. Então a União não pode cobrar? Pode não. Se tem município, quem vai cobrar é o município. Então aqui observe que tendo município, ela não pode cobrar. Mas olha para o segundo caso. Tem município aqui? Tem não, Rafael. Opa! Aí a União vai à forra. Ela vai cobrar também os municipais, ou seja, se não tiver município, ela passa o rodo e cobra logo tudo. Bom, terminamos impostos? Não. Rafael, misericórdia, tributo é um time especial, tu ainda tá impostos? É, mas eu tô tentando passar o máximo de informação em um mínimo de tempo. Fica comigo, caramba, não desiste não. Preste atenção. Ó, tá vendo aqui os impostos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? Esse rol é um rol taxativo. Ou seja, apenas podem ser dados esses impostos e nada mais. Já os impostos da União, gente, são meramente exemplificativos. Por quê? Porque lá no artigo 154 da Constituição, entre o 153 e o 155, você vai encontrar o artigo 154, que no inciso 1 e no inciso 2 vai trazer outros dois impostos. Primeiro, os impostos residuais. Residuais. Rafael, você já falou disso? Já. Eu disse para vocês isso na aula bloco anterior. A União pode criar novos impostos? Pode. Os impostos residuais. Mas precisa de lei complementar no Congresso Nacional. Não me venha com chorumelas. Não cabe medida provisória. E o outro detalhe importante é que tem que ser residual de verdade. Tem que ser uma riqueza nova. A União não pode querer criar IPTU porque o município já criou. IPVA porque o Estado já criou. Ou imposto de renda porque ela mesma já criou. Tem que ser uma riqueza nova que ainda não foi tributada. Tem que ser realmente algo inédito, residual, beleza? Bom, e a União também vai criar o chamado Imposto Extraordinário de Guerra, IEG. Não confunde com IGF, tá? IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Esse imposto é para ter começo, meio e fim. Como assim? É extraordinário, vai ficar apenas um período, em situações de guerra externa ou sua iminência. Rafael, quanto tempo esse imposto vai ficar? 5 anos. Cuidado,
contados do final da guerra. Como assim? Ele pode ser cobrado por até 5 anos, corrigindo, contados do final da guerra. Imagina que o Brasil entrou em guerra contra a Argentina. Essa guerra durou 40 anos. Durante 40 anos pode ser cobrado? Pode. Acabou a guerra. Hermanos, paz e amor. Pode ser que acabe o imposto naquele mesmo momento, depois de 40 anos. Pode ser que cobre mais 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Chegou em 5 anos, obrigatoriamente ele vai ter que morrer, vai ter que cessar. Rafael, mas por que cobrar depois que a guerra acabou? Porque talvez o país precise daquela grana. E por que a União? Vamos pensar um pouquinho? Se nosso país entrar em guerra externa, quem vai defender nosso país? É a Guarda Municipal de Natal? É a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte? É a Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Claro que não, né, gente? São as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não que não falte vontade desses agentes públicos, mas faltam recursos, a gente sabe disso. Ok? Então tome muito cuidado. Meu tempo no bloco tá estouradaço, mas estouradaço mesmo. Porém, deixa eu ver aqui se dá pra gente responder alguma questão já aqui dentro desse bloco, que efetivamente eu não me lembro das questões. Cadê? Tá aqui. Dá pra responder sim. Dá pra responder 3 assertivas aqui. Bom, se alguma coisa faltou nessa breve revisão, a gente fala dentro da questão. Vamos lá na tela? Olha aí. Trata-se de tributo que representa contraprestação a uma atividade do poder público e que não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada um, considerados para esse efeito os elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. O fragmento acima trata de imposto. Rafael, eu li, reli e não entendi. Bom, essa questão dá para se matar muito facilmente com o seguinte: tributo que representa uma contraprestação. Gente, os impostos são tributos contraprestacionais ou são contributivos? Contributivos. Eu disse que o fato de você pagar o imposto não lhe dá direito a exigir absolutamente nada. Só o comecinho estava para entender que esse item está errado. Trata-se de tributo, na verdade, contributivo. Cuidado com isso. Bom, avançando, próxima questão. A União criou um novo imposto, não previsto na Constituição, mediante lei complementar sobre a propriedade de veículos de 2 rodas não motorizados, que adota fato gerador e base de cálculo diferente dos demais discriminados na Constituição. Ou seja, uma bicicleta, né? Nessa situação, a União terá feito uso da competência extraordinária? Falso, né, gente? Competência residual, criar um novo imposto. A extraordinária para aqueles casos de guerra externa ou sua iminência. Deem uma lida no artigo 154 da Constituição. E para fechar, a Sociedade Empresária ABC, concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiros, opera a linha de ônibus 123, que inicia seu trajeto no município X e completa seu percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. Sob a prestação onerosa de serviço de transporte, deve incidir o ICMS, a ser cobrado de forma conjunta pelo município X e o município Y. Bom, claramente aqui é ICMS sim. Já que é o transporte entre municípios, é ICMS sim. Porém, quem cobra ICMS? São os municípios, é? Claro que não, gente. Quem vai cobrar é o Estado. Neste caso, ele até diz qual seria o Estado Z. Por isso que esse item é considerado errado. Bom, temos mais uma questão ainda. Vamos lá, mais uma. Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para pagamento do IPTU, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora. Levando em conta a situação exigida, a situação descrita, apenas a União é competente para, no caso, exigir o IPTU. Vejam que detalhe interessante. A União mandou o boleto do IPTU e na outra semana o município também mandou. E agora, quem é o competente? Rafael, você disse que quem administra o território federal é a União. Então a União deve cobrar. Falso, gente. Vejam que a União vai cobrar tudo se não tiver municípios. Ela passa o rodo e cobra tudo. Mas tendo município, tem que respeitar a pessoa jurídica de direito público interno. Quem vai poder cobrar o IPTU, neste caso, seria o município e não a União. Por isso que esse item está errado. Seria apenas o município que poderia realizar essa cobrança e não a União. Ufa, acabamos mais um bloco aula aqui, mas não terminamos. Tem muita coisa para conversar ainda. Eu aguardo todos vocês. Até lá.